Hoje, 15 de dezembro de 2022, dia em que os membros do Supremo Tribunal Federal, STF, estarão dando continuidade ao julgamento de 4 ações promovidas por partidos políticos que questionam um denominado orçamento secreto. Pois bem, a Constituição Federal, que passou a vigorar a partir do dia 24 de janeiro de 1967, modificada pela Emenda Constitucional número 1 de 69, ambos que vigoraram nos governos militares, em seu artigo 63, vedava expressamente quaisquer adoções de elementos estranhos que visassem modificar a forma de arrecadação da receita e a fixação da despesa no Orçamento Geral da União. Ou seja, o Congresso Nacional não tinha autorização para expedir emendas parlamentares com vistas a modificar os orçamentos que eram apresentados pelo Executivo Federal para aprovações. Esta situação perdurou até o advento da Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Constituição que estabeleceu a abertura da execução orçamentária da União ao Congresso Nacional, permitindo que o Congresso elaborassem emendas. E essas emendas, ao longo do tempo, foram sendo modificadas e aprimoradas. E hoje existem 4, dentre as quais uma emenda que pode ser apresentada individualmente por cada parlamentar, ou seja, senador e deputado federal, além de uma outra que foi denominada de emenda de relatoria, ou seja, o senador relator do projeto de lei orçamentária da União, apresentada anualmente, passaria a ter o direito de apresentar indiscriminadamente emendas de relatoria. Essas emendas passou a permitir a adoção de esquemas de corrupção e desvio de recursos públicos. O primeiro deles foi montado em 1991, foi o denominado esquema PC Farias. O segundo deles, talvez o mais conhecido, denominado anões do orçamento. Foram aprimorando, até chegar em 2006, já no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde estourou o esquema das ambulâncias, ou os sanguessugas do orçamento. Pois bem, quem imaginava que pararia por aí? Não. Esse esquema veio sendo aprimorado ao longo do tempo e estourou agora em 2020, com o denominado orçamento secreto, que é como se o Congresso brasileiro, Senado Federal e Câmara dos Deputados possam executar o orçamento da União conjuntamente com o Poder Executivo, isto através dessas denominadas emendas parlamentares. Chamando-se a atenção para que as emendas de relatoria, elas só poderiam ser levadas a efeito para adequar o orçamento, para fazer as correções, para adequar as outras emendas apresentadas pelos parlamentares e bancadas de partidos. Pois bem, eis aí a grande diferença por que nos governos militares não tinha tanta corrupção e nos governos a partir da Constituição de 88, a corrupção passou a ser generalizada, chamando-se a atenção para que nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, as portas do orçamento brasileiro, através de estatais,
foi montado o maior esquema de corrupção e roubalheira já visto na história do Brasil. Bilhões foram desviados dos cofres públicos. E essas emendas parlamentares, que o parlamentar destina recursos para os seus redutos eleitoreiros, estados e municípios, as prestações das execuções dos recursos destinados não passam de ficção. Sabe-se que na história dessas emendas parlamentares, nos idos da década de 2000, parlamentares condicionavam receber 30% das emendas que eles destinavam a estados e municípios. Hoje não se sabe nem quanto é que eles pegam, porque denominaram de orçamento secreto. Com certeza, o STF deve anular essa imoralidade pública.